Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Lívia Gozer, membro da comissão organizadora, e é um prazer preparar esta programação com os meus colegas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10 horas, 14 horas e 16 horas, e com conferências às 19 horas. Este é um evento organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com o apoio da Propa e da ACS, e tendo a participação das unidades acadêmicas e da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a conferência intitulada O Lugar Sem Lugar da Ciência no Brasil Contemporâneo, proposta pela Progeac. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pelo mediador ao convidado ao final da conferência. Não esqueçam de assinar a lista de frequência dessa noite, cujo link vocês encontram na descrição do vídeo no YouTube. Ao final dessa conferência, será exibida a intervenção artística Pobre-me Negra, de Fabrício Miyakawa, estudante da UFSB, com duração de 2 minutos. Essa conferência será mediada pelo Fábio da Silva do Espírito Santo, que é sertanejo, é meu amigo e é professor do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação no campus Jorge Amado da UFSB. Eu passo agora a palavra para o professor Fábio, que fará a apresentação do convidado desta conferência. Um bom evento a todos e a todas. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Lívia. Boa noite, professor Jailson. Obrigado pela apresentação. De fato, nós estamos muito felizes, né? Terceiro dia de evento, e estamos muito honrados com essa conferência a ser ministrada pelo professor Jailson Bittencourt, uma vez que essa é uma discussão, né, que é bastante importante e oportuna, especialmente nesse momento de descrença na ciência, de fake news, de negacionismo, de ataque e corte orçamentários nas universidades, e também nesse momento tão crítico e conturbado, né, e atual cenário de pandemia decorrente do novo coronavírus. E ninguém melhor que o professor Jailson para falar sobre a importância da ciência. Nosso conferencista é licenciado e bacharel em Química e mestre em Ciências pela UFBA, é doutor em Ciências em Química Analítica e Inorgânica, realizou estudos em nível de pós-doutorado em Nova York e atuou como pesquisador visitante no Diesel Research Institute, também nos Estados Unidos. Jailson Bittencourt é professor titular e pró-reitor de pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Senai-Cimatec, professor titular da UFBA aposentado e atual coordenador do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente, o CIENAM, da UFBA, e pesquisador do CNPq desde 1988, atualmente no nível 1A. Foi secretário nacional de Políticas e Programas e Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações entre 2015 e 2017, onde, entre vários outros, coordenou a elaboração da Estratégia Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social no período de 2016 a 2022. É membro da Ordem Nacional de Mérito Científico e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sendo presidente da Academia de Ciências da Bahia. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Química criou o prêmio Jailson Bittencourt de Andrade, que é conferido a docentes e estudantes que tenham contribuição significativa, original e criativa para a formação do químico e da química, sob forma de texto, experimento, música, vídeo ou imagem, compreendendo todas as áreas da química. O professor Jailson tem mais de 230 artigos publicados, vários livros, capítulos de livro, já orientou dezenas de estudantes de mestrado e doutorado,
Dentre eles, a professora Leila, nossa colega aqui do CJA da FSB, e já recebeu inúmeras homenagens e prêmios ao longo de sua brilhante carreira. Enfim, o currículo e experiência são, de fato, bastante vastos, e eu acho importante agora que a gente passe a palavra e que ele nos brinde com a sua conferência, que é intitulada O Lugar Sem Lugar da Ciência no Brasil Contemporâneo. Passa a palavra, professor. Deixe-me. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente te escuta, a gente só não lhe vê. Agora sim. Tá bem, então, boa noite. Eu começo agradecendo à Universidade Federal do Sul da Bahia, em especial às professoras Lívia, Leila e o professor Fábio pela apresentação, diria um pouco exagerada, mas confortável. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês. O tema da palestra faz parte do primeiro seminário em rede da UFSB, e parabenizo também a universidade por esse seminário nesse momento. E o lugar sem lugar na ciência, da ciência no Brasil contemporâneo. Eu fiquei muito em dúvida sobre como e o que abordar essa noite para vocês. Mas resolvi que seria melhor, como lugar sem lugar, mostrar que a ciência tem um lugar no Brasil, na realidade, pode não ser conhecida e reconhecida por alguns que nós gostaríamos que conhecesse e reconhecesse esse lugar, mas ele existe. E vou mostrar também para vocês um pouco de uma visão, um pouco pessoal minha, na realidade, sobre como eu vejo esse momento da ciência no Brasil, como também em vários locais do mundo. Então, eu começo colocando para vocês que o lugar da ciência no Brasil, ele existe e razoavelmente bem estabelecido. Preciso ver aqui como é que eu faço para passar o slide. Me ajudem. Aqui? Ah, sim, já descobri. Então, veja, o Brasil ele tem uma estratégia nacional, e eu começo falando nela, de ciência, tecnologia e inovação, que foi preparada a partir de 2015, concebida e aprovada em 2016. Ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do país, por aclamação, e o Conselho é o maior órgão de ciência e tecnologia do país e é presidido pelo presidente da República. E essa estratégia deveria ser 2016-2019, que é um tempo curto de determinados governos. E, no primeiro momento, se deu a ideia, foi convencer o ministro de que deveria ultrapassar um governo, que a estratégia precisa ter um médio prazo. E o ministro foi convencido de que 2022 é o ano do bicentenário da independência do Brasil e nós temos uma estratégia que ainda está em vigor. Depois que foi aceito, foi dito ao ministro, disse, olha, na realidade, o que foi contado para você não é tão correto assim. 2022 é o ano da proclamação da independência por Dom Pedro. Quer dizer, uma data histórica. A independência do Brasil mesmo ocorre em 2 de julho de 1823, na Bahia, que é uma data heróica. Mas aí a coisa já estava feita e ela ficou até 2022. E o tema dessa estratégia, eu vou falar pouco dela, só para contextualizar vocês alguns aspectos que eu acho que é relevante para a nossa discussão. O tema dela é ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico e social. Então, foi a primeira estratégia de CIT que nós temos consciência no Brasil, que fala em desenvolvimento social, não só a parte econômica. E nessa estratégia aparece, vocês vão ver um quadro do lado direito, com 3 circunferências, em que o desenvolvimento social está entrelaçado com o desenvolvimento econômico, que está entrelaçado com o desenvolvimento científico. Então, ela não tem partes com cada uma desses setores social, econômico, científico e tecnológico.
Isso está entrelaçado em todo o documento. Então, e alguns aspectos breves que eu acho relevante para vocês é que ver como é que eu faço ela clicar aqui. Deixa eu ver assim. Eu vou aprendendo como é. Ela tem 5 eixos prioritários. E esses eixos são discutidos ao longo do documento. O primeiro eixo é o capital humano, ou seja, são as pessoas, os cientistas, os estudantes, os gestores, todos que estão envolvidos nesse sistema, como não podia deixar de ser. O segundo eixo, pesquisa e infraestrutura. Um terceiro eixo de tecnologia e inovação, um eixo que trata do financiamento e um eixo que trata especificamente dos marcos legais, e vários deles, em função da estratégia, já foram modificados, que eram impedimentos legais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, desses eixos, me atrapalhando, vamos ver. Alguém pode me dizer como eu mudo o slide? Já consegui. Então, desses eixos, voltando à agenda, essa agenda foi chamada de uma agenda do século XXI, ou seja, é a agenda desse século para a ciência e tecnologia. E ela tem pilares, desafios e objetivos, né? Então, essa estratégia, na realidade, o grande desafio dele e o grande objetivo é que o Brasil, especialmente os governos que sucedem no Brasil, incorporem definitivamente ciência, tecnologia e inovação como uma política de Estado e não uma política de governo. Por isso é que, inclusive, ela foi desenhada para atravessar mais de um governo. Tem desafios, que são os desafios do século XX, que é a multidisciplinaridade, a sustentabilidade e a inovação tecnológica. E tem os pilares. E esses pilares foram feitos com muito carinho e muita atenção. O principal pilar é a educação. Educação em todos os níveis. E esse pilar da educação foi colocado de uma forma tal em que, em todos os momentos, nós comparamos isso com um vegetal. Um vegetal, a primeira coisa que surge no vegetal é a raiz. A raiz é o que fixa o vegetal no solo e é o que transporta os nutrientes do solo para o vegetal inteiro. Então, essa raiz que fixa o vegetal é a educação. Então, não há nenhum desenvolvimento científico ou tecnológico sem uma educação robusta. Depois da raiz, o que vem no vegetal é o caule. O caule pode ser tênue, pode ser robusto, mas é o caule que conecta a raiz com o restante do vegetal. E esse caule é a pesquisa básica. Então, pesquisa básica é resultado de um bom sistema educacional. Então, no momento em que nós tivermos a raiz fixando o vegetal no solo, que é a educação, tivermos a pesquisa básica, que é o caule, olha, a inovação e a tecnologia serão coprodutos, que são as flores e os frutos. Você não tem flor e fruto sem um vegetal que tenha uma raiz, que tenha qualquer tipo de caule ligado a ele. Então, inovação e tecnologia só fazem sentido ser discutidos a partir de um sistema educacional robusto e, ao mesmo tempo, uma pesquisa básica robusta. Então, esses são os parâmetros, né? Seguindo nessa linha, ainda dando a visão da nossa estratégia, vamos ao seguinte: no eixo prioritário capital humano, existe uma frase que nós colocamos. Essa frase aparece em vários momentos, desde a última Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2010. E o Livro Azul praticamente inspirou várias coisas dessa época. E a questão é: o Brasil precisa de uma revolução na educação. Ele continua precisando de uma revolução na educação, baseada na qualidade de ensino, com um alcance populacional grande, que respeite as diversidades culturais e ambientais, em todos os níveis, do ensino infantil ao técnico,
diversas formas de educação superior, que valorize a qualificação do professor de educação básica, comece valorizando lá na base do sistema. E, com isso, permita a atração de jovens talentosos para o ensino. Que os jovens não vão para o ensino por falta de opção, mas por uma escolha pessoal. E traga esses jovens talentosos. Que tem uma cooperação internacional e mobilidade, que é primordial para incrementar a qualidade da educação e pesquisa, né? E tenha apoio à inclusão científica e institucional de jovens doutores. É preciso ter um amplo acolhimento. Então, esse é o eixo que é prioritário e o primeiro deles no nosso sistema. Depois vem, muito brevemente, a pesquisa e a infraestrutura. E o grande tema e o grande objetivo da pesquisa é o Brasil na fronteira da produção do conhecimento. O Brasil não pode vir atrás dessa produção do conhecimento. Nós precisamos ter o Brasil numa posição de destaque. E isso implicava e implica na ampliação e consolidação e integração da infraestrutura de ciência, tecnologia e, ao mesmo tempo, e comunicações naquela época do país. Precisa valorizar o capital humano, ou seja, a inteligência, capital humano como parte da infraestrutura. Infraestrutura não só equipamentos, inteligência é parte dessa infraestrutura. Garantir a presença do Brasil em grandes projetos internacionais. E projetos mobilizadores, que mesmo naquela época já se destacava que precisavam ser apoiados e continuados, como os Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, os INCTs, como o PROINFRA, que é um apoio estratégico às instituições de ensino superior, o Sirius e o reator multipropósito. O Sirius já está rodando no CNEP em Campinas, é a luz mais brilhante que temos depois que o mais novo dos Estados Unidos e China forem inaugurados, o Sirius poderá não ser mais a luz mais brilhante, mas hoje é a luz mais brilhante, é o maior equipamento de pesquisa do país. Programa especial, Embrapi e novas ICTs. Então, essa é uma linha das necessidades ligadas à infraestrutura. E o financiamento, que também estava previsto, com a expansão do financiamento em ciência e tecnologia, a ideia é que foi aprovado pelo CCT que o Brasil precisa investir 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Naquela época, o Brasil investia cerca de 1,1%, 1,2%. Hoje está difícil calcular, inclusive, em quanto caiu esse financiamento. Ele só fez cair com o tempo. Fortalecimento do FNDCT, esse é um aspecto extremamente importante. Hoje, o Senado Federal ficou de apreciar e votar o fim do contingenciamento do FNDCT, começou a semana passada. Se isso ocorrer, será uma vitória muito grande, porque existe algo da ordem de 6 bilhões de reais entesourados e sem serem aplicados em ciência e tecnologia, e política de incentivos fiscais. Então, vocês vão observar que a estratégia, num certo momento, isso é uma fração bem pequena que eu mostrei para vocês, mas ela abrange praticamente todas as ações que são necessárias para um bom sistema de ciência e tecnologia. O outro lado, a concepção dela. A concepção dela foi inspiradora. Inspiradora na convergência científica, inspiradora na convergência tecnológica. No final do século passado, em 1998, Edward Wilson, que é um biólogo fantástico, ele escreveu mais um livro disruptivo, chamado Consciência, é o nome do livro, em que o Wilson mostrava que química, física, biologia e matemática já tinham perdido a força como núcleos duros da ciência e do desenvolvimento da ciência. E o que começava a existir naquela época eram núcleos híbridos em que os maiores desafios estavam nas fronteiras entre química, física, matemática e biologia. Elas estavam muito entrelaçadas, elas tinham significado como disciplinas no ensino, mas não mais como focos principais em pesquisa, pois o foco passa a ser o tema que está sendo pesquisado e o tema ele envolve várias disciplinas. Por outro lado, logo em 2001, 2002, surgiu a convergência tecnológica. Foi na sequência. Essa convergência tecnológica mostrava que haveria uma convergência entre as áreas de nanotecnologia,
biotecnologia, ciência cognitiva e tecnologia da informação. Ou seja, nós estaríamos trabalhando com os núcleos, as menores porções ou os menores sentidos da matéria, do que existe. A nanotecnologia, os átomos. A nanotecnologia, a biotecnologia, os genes. A tecnologia da informação, os bits. E a ciência cognitiva, os neurônios. Então, tudo isso faz um arcabouço em que você tem um espaço altamente interdisciplinar e multidisciplinar, em que a sustentabilidade é um dos focos, a inovação é um dos outros focos, e ele só terá sentido, de novo, com a educação. Só uma boa educação fará isso acontecer. E esse é o arcabouço geral, mas tendo sempre um alerta aos navegantes nesse arcabouço, que os projetos, os temas em estudos, que são multidisciplinares ou interdisciplinares. Nós somos disciplinares. E o papel de cada um, do químico, do físico, do biólogo, do matemático, é ser tão bom em sua ciência que permita dialogar com outras ciências e desenvolver projetos desse tipo. Também no finzinho do século passado, surgiu o que Rick Smiles, foi prêmio Nobel da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, escreveu os 10 desafios desse século. Estariam chegando esses desafios. E ele mostrava que esses 10 desafios envolviam energia, alimentos, ambiente e água, que são os nexos: segurança energética, segurança alimentar e segurança hídrica. E tudo isso relacionado com o ambiente. E segundo o Ismael, os países que manejassem esse quarteto muito bem, teriam avanços muito maiores em relação aos outros desafios. Ao invés de pobreza, estariam falando em riqueza, estariam falando em bem-estar da população. Ao invés de doença, estariam falando em saúde. Ao invés de, vamos dizer, uma visão obscura ou atrasada, nós estaríamos falando em educação. Então, ao mesmo tempo, se estaria discutindo a democracia, pois os países que têm esse estágio avançado, geralmente são países democráticos. Países que não manejam bem energia, alimentos, ambiente, água, pobreza, doença, educação, a maioria deles, a democracia não funciona. E terrorismo e guerra, que era o último objetivo. Nós não nos vemos nesse último objetivo de terrorismo e guerra, por isso que eu coloquei aí violência. Violência como uma das questões ligadas ao nosso país, que é uma escala extremamente grande da violência, e esses são os objetivos que nós terminamos o século com eles predominando. O que acontece com esses objetivos? Quando nós estávamos trabalhando na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, foi quando, em 2015, nós já tínhamos a primeira versão, a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas começando a discutir a Agenda 2030. Essa Agenda 2030 era transformando o nosso mundo e a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda começa no Brasil, na Rio 92, lá em 1992. Avança em várias conferências da ONU, em alguns locais do mundo. Volta ao Brasil com a Rio +20, em 2012, na realidade. Ao chegar no Rio +20, saem os objetivos do milênio. E várias nações reclamaram fortemente porque não foram ouvidas. Então, a ONU fez uma série de discussões e disso aí saiu essa agenda, que é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda para o planeta e para as pessoas. Então, ela visa o planeta e visa, na realidade, as pessoas, a humanidade, proteger os recursos naturais do nosso planeta e erradicar a pobreza e vários outros objetivos, que eu já dou detalhes deles, em relação das pessoas. Nessa agenda, se mostra que, para focar o planeta e as pessoas, nós precisamos de parcerias. É preciso estabelecer parcerias. E aí, um dos objetivos são as parcerias. E mais ainda, nessa agenda tendo sucesso, nós teríamos prosperidade e paz.
porque não há prosperidade sem paz e não há paz sem prosperidade. Então, essa agenda é uma agenda do planeta e das pessoas. E é uma agenda que foi desenhada para até 2030, e já há uma outra agenda sendo discutida, que é a TWI, que é o mundo depois de 2030, que é a TWI 2050, quer dizer, pensando já o mundo em 2050. Bom, essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí, são 17 objetivos, que vai desde a erradicação da pobreza às parcerias, que é o 17 para a implementação. Praticamente, isso foi concluído em 2015, foram grandes negociações para chegar nessa agenda dos ODS. O Brasil participou praticamente de todas as sessões e depois, inclusive, participou já em 2015, 2017, em várias ações de implementação dessa agenda. E se vocês observarem, são 17 objetivos e 169 metas. Então, imaginem uma matriz, quem já estudou isso em matemática, de 17 por 169. É uma matriz de alta complexidade, extremamente complexa, e é uma agenda que é uma agenda mundial e que todo mundo está perseguindo essa agenda. E várias pessoas já tentaram reagrupar esses 17 objetivos para tornar mais fácil a discussão deles, o envolvimento deles. E nenhuma das pessoas, nenhum dos grupos teve sucesso. Eles são unos e são indissociáveis, esses objetivos. A figura que melhor representa ele é um sistema circular e de interações entre esses objetivos. A seta vermelha aí mostra o objetivo relacionado à fome, à erradicação da fome. E se vocês observarem, para ter sucesso nesse objetivo, nós precisamos ter segurança alimentar, ter segurança nutricional, agricultura sustentável, resiliência do clima, diversidade genética, produtividade agrícola, o nexo, que é segurança hídrica, segurança energética, segurança alimentar. Então, cada um desses objetivos, eles envolvem uma gama e uma teia de um sistema completamente entrelaçado. E essa é a nossa agenda. Essa é a nossa agenda, é a agenda do planeta. E em fim de abril, início de maio de 2017, teve uma grande reunião nas Nações Unidas sobre o papel da ciência e tecnologia para esses objetivos. Foi uma semana de discussões intensas na ONU sobre o papel de ciência e tecnologia. E a questão final, na Assembleia, no fim da Assembleia, foi dito que a decisão final e a visão é que ciência, tecnologia e inovação era a ponte, juntamente com a educação, para atingir os ODS. E que nessa ponte, em 2030, ninguém ficaria para trás. E as pessoas bateram palmas e uma pessoa levantou a mão na Assembleia para falar. E o coordenador disse que a Assembleia já estava encerrada, mas que iria respeitar o pedido do representante de um dos países africanos que desejava se manifestar. E a pessoa levantou e disse, olha, vocês dizem que em 2030 ninguém ficará para trás, mas vocês já deixaram a África para trás há muito tempo. A plateia, que na realidade eram todos os delegados, levantaram isso e foi palmas em todo o ponto. E o que marcou que nós estamos tentando uma agenda igualitária, mas a desigualdade, que é o objetivo 10, a redução das desigualdades, é realmente um dos objetivos mais integradores. Então, nessa sequência, foi sugerido no mês de maio uma nova reunião sobre os oceanos em Nova York. Foi sugerido que os oceanos, nós tínhamos um planeta e um oceano. Essa foi a grande discussão de um planeta e um oceano, e levando em conta de que nós temos um planeta e um oceano, foi decidido que haveria uma década para a ciência oceânica, voltada aos oceanos. Isso foi ratificado numa reunião da Unesco em Paris, já em agosto de 2017, julho de 2017, em que
nessa reunião foram tomados todos os cuidados para reforçar a agenda de um planeta, um oceano, e no próximo ano começa essa década. E nós já vamos tem várias sessões, haverá uma série de discussões no Brasil, e na semana de 14 de setembro a 19 de setembro, será inclusive a discussão da reunião focada na região Nordeste. Terá as sub-regionais do país e depois nós entraremos no próximo ano na reunião geral. E eu recomendo a todas e todos que tiverem interesse a entrar na página da Década dos Oceanos, Brasil, isso vocês encontram facilmente, e que se inscrevam. É possível a participação de todas as pessoas, basta que façam a inscrição em relação à ciência oceânica. Então, isso está em pleno vapor. Bom, vindo para o mundo, para o nosso mundo real, nós estamos hoje no que se discute que seria a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, no século XIX, foi considerado com o advento da máquina a vapor, em que se começou a automatizar, e o símbolo disso é a locomotiva, que começou a integrar, especialmente começou integrando o Reino Unido, interligando a parte rural com a parte urbana do Reino Unido e tomou conta do Brasil. E a locomotiva foi o grande símbolo disso, o tear foi o segundo símbolo, e daí em diante, tudo que o vapor conseguia dar alguma melhoria no funcionamento fez parte dessa primeira revolução industrial. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, passou ao largo dessa revolução. O Brasil não se interessou porque o Brasil usava mão de obra barata, que era mão de obra escrava. Então, foi uma revolução que nós perdemos. A segunda parte dessa revolução vem com a descoberta da eletricidade. A eletrificação, que começa já a integrar melhor os sistemas. A terceira revolução já foi no meio para o fim do século passado, com o uso intenso de computadores, que é da internet. E, nesse momento, nós estamos envolvidos na chamada quarta revolução industrial, que é a conectividade total dos aparelhos, a internet das coisas, e é o que se chama de indústria 4.0. Nós temos algumas dificuldades, porque, na realidade, um trabalhador brasileiro ele equivale a 25% de um trabalhador americano e 20% de um trabalhador alemão. Quer dizer, a força de trabalho nossa não tem uma produtividade equivalente a de outros países, e não tem essa produtividade devido à educação. O número de anos que o trabalhador, em geral, no Brasil tem, é muito pequeno. Não chega a 8 anos, é menos de 8 anos, é menor do que a Bolívia, é menor do que vários países da América do Sul. Então, muitos trabalhadores, eles leem, mas não entendem o que leram. Então, isso é muito difícil para passar a informação de um sistema para o outro. E a própria conectividade das coisas é difícil porque a rede elétrica nossa é instável. Quem trabalha com equipamentos sabe o custo que tem com manutenção de equipamentos. Então, temos problemas de equipamentos. A própria internet é instável e você não consegue transitar imagens com facilidade. Então, essa quarta revolução industrial, na realidade, é um dos desafios do mundo inteiro e é um dos desafios nossos. Mas vocês tenham certeza que, por exemplo, tem vários projetos sendo desenvolvidos nesses sistemas em que o Brasil tem participação grande, a Bahia tem participação grande nesses projetos, mas ainda não é algo que esteja disseminado totalmente no país, essa quarta revolução industrial. Então, nessa caminho das coisas, o que nós observamos é que os computadores e a inteligência artificial, na realidade, é o que vai predominar, já está predominando e é o que predominará nessa revolução. Veja que em 1997, a IBM construiu o Deep Blue, que foi um dos grandes computadores dela, e a partir daí ela começou a sair da parte de hardware, vendeu para a Lenovo chinesa e começou a investir
na parte de software e de inteligência artificial, mas Kasparov era o grande campeão de xadrez. E um jogo de xadrez, ele equivale a 10 elevado a 120 possibilidades. E Kasparov foi desafiado pelo Deep Blue e jogou com o Deep Blue. Ele saiu na primeira partida com as brancas, ganhou. Daí em diante ele perdeu todas. Então começaram a fazer sistemas depois mistos de homens e máquinas, que eram tipo Centauro. Eles começaram ganhando, depois começaram a perder todas. E aí o sistema de inteligência artificial avançou realmente grande. Quase 10 anos depois, os orientais diziam que o AlphaGo, que era o jogo deles, é uma complexidade muito maior do que o xadrez. E que ele tem 10 elevado a 360 possibilidades. E o AlphaGo, o computador, desafiou o grande campeão de AlphaGo, de Go, na realidade. E o jogo foi feito na televisão, inclusive, porque mostrariam a predominância do Lee Sedol e dos orientais derrotando a máquina. O campeão foi humilhado, a máquina ganhou todas elas. E daí diziam que o último estágio humano em relação à inteligência artificial era o pôquer. Porque o pôquer tem algo que é altamente improvável, que é o blefe, e tem combinações MIDs. Em 2017, foi construído o DeepStack. Eles não ensinaram a ele jogar pôquer, na realidade, ele aprendeu sozinho, deram a ele as normas. E já em 2017, o DeepStack, usando a aprendizagem de máquina, que é profundo, que é o Deep Machine Learning, ele aprendeu e ganhou várias vezes o jogador de pôquer. Em 2017, as pessoas disseram, poxa, ele ganhou porque era um jogador. Quero ver ele ganhar para mais jogadores. Se vocês olharem essa matéria da Nature, é de 18 de julho de 2019. E o AlphaGo bateu 15 dos melhores jogadores de pôquer do mundo simultaneamente. Então, esse foi o grande alerta, está fazendo um ano agora, né? Fez um ano e pouco, e menos de um mês, em que a inteligência artificial conseguiu mostrar, com aprendizado de máquina profundo, que realmente não é mais uma coisa do futuro. Isso é uma situação do presente e que vai e já está modificando bastante as nossas vidas, especialmente como fazer ciência, como fazer tecnologia, como fazer inovação. Então, nesse sistema, eu uso essa foto para respirar um pouco no meio da fala, tomar um gole de água e contar uma piada que diz que, se é que é piada, que diz que toda palestra, conferência tem que ter uma piada. Esta é uma foto da fábrica da Tesla. Tem 2 anos, mais ou menos, essa foto. Da fábrica da Tesla, que é totalmente automatizada. E o que é que as pessoas dizem? Que as luzes estão acesas porque precisava da luz acesa para tirar fotografia. Mas depois disso é só apagar a luz, que o robô não precisa de luz acesa para trabalhar. E o outro lado da história é que diz que tem uma espécie de janela ou porta que dá acesso à sala. E do lado de fora dessa porta e janela tem um ser humano e um cachorro. O papel do ser humano é alimentar o cachorro. E o papel do cachorro é não deixar o ser humano entrar nesse ambiente. Então, vocês veem que conta-se como piada, mas, na realidade, o ser humano não é desejável num ambiente desse. Então, e esse é o sistema que está avançando, e esse é um sistema que nós precisamos cada vez mais reforçar o nosso sistema educacional. Cada vez reforçar para que os humanos possam ocupar cada vez mais posições mais nobres e que não possam ser substituídos simplesmente por máquinas. Então, senhoras e senhores, construindo a linha da IBM, quando ela vendeu todo o sistema dela de hardware para a Lenovo chinesa,
ela investiu tudo num sistema computacional de inteligência artificial chamado de Watson. E a expectativa era que, se o Watson não funcionasse, a IBM iria abrir falência. O Watson funcionou, e hoje já está no estágio mais avançado, e começou as primeiras coisas que ele começou a tirar, baratear e dar respostas mais precisas, foi a advocacia, a parte de direito. Os advogados ficaram loucos. Porque o que é que o advogado faz? O sujeito tem uma questão em que ele vai ao advogado, ele conta qual é o caso dele, qual é a pretensão dele, o advogado pesquisa as leis, cobra uma fortuna e vê como ele vai fazer junto às leis para que esse indivíduo faça prevalecer o seu direito. No caso do Watson e de vários sistemas que já foram desenvolvidos de inteligência artificial, o indivíduo digita no computador o que é a questão dele, e fazem algumas poucas perguntas a ele, ele responde essas perguntas, e, ao mesmo tempo, ele já recebe a resposta do que é que ele tem que fazer, as petições todas prontas e como é que se diz, a conta para ele pagar, e é uma conta muito mais barata do que o que os advogados cobrariam. Quer dizer, isso em grandes questões, em grandes causas, é difícil de funcionar, porque a interação humana e a troca de fatores ainda funcionam muito. Mas certamente que é um sistema que vai avançar. O outro lado é a medicina. O Watson começou a fazer diagnósticos médicos. E, se vocês observarem, quando vocês vão ao médico, o que é que o médico faz? Pede uma série de exames, às vezes nem toca no indivíduo. Quando chega esses exames, ele analisa os exames e diz qual é o diagnóstico, qual é o tratamento. O Watson faz melhor. Ele, além de avaliar tudo isso do indivíduo, do paciente que ele recebe as informações, ele avalia da família inteira, se ele tem isso disponível em base de dados, avalia da vizinhança, dos lugares onde o indivíduo morou, e faz um diagnóstico que, todas as vezes que foi confrontado recentemente com painel com médicos humanos, os médicos humanos perderam. Por exemplo, diagnóstico de câncer, ele consegue dar um percentual de acerto muito maior. Questões da vista, por exemplo, ele consegue dar questões de rotina, de retina e de vista com percentuais cada vez maiores. E uma grande questão que às vezes se colocava é: será que o indivíduo ele quer receber a notícia que ele está com câncer naquele problema, naquele momento, a partir de uma máquina? E os defensores do Watson e desse sistema disseram: não tem problema. O Google hoje, com menos de 10 perguntas, o Google já sabe como você está naquele dia e como você se sente. Ele diz que durante a própria interação, a máquina já saberia como o paciente se sente e escolheria se ele iria escutar a notícia por uma voz masculina ou feminina, por uma voz mais incisiva ou por uma voz mais melosa, e assim sucessivamente. E assim o mundo e o sistema está caminhando. E certamente que essa parte de diagnóstico, todo esse sistema tem avançado bastante em relação à inteligência artificial e vários outros caminhos que a inteligência artificial tem avançado. Então, eu vou fazer não uma pausa, mas um meio de caminho para falar de vocês um pouco sobre a organização da sociedade, para que a gente entenda o passo à frente. E também vou convidar vocês a fazer uma visita ao século XX, que muitos dos jovens que estão me ouvindo aí não são do século XX, enquanto eu sou um indivíduo do século XX que está no século XXI. Então, a organização da sociedade, há cerca de 70 mil anos, nós éramos caçadores-coletores e vivíamos nas savanas africanas. Então, vivíamos do que coletava e do que caçava e do que pegava. Nessa época, a colaboração era incrível, porque um indivíduo só não conseguia matar um leão, não conseguia matar, vamos dizer, uma gazela ou algo para se alimentar. Ele tinha que caçar em equipe. Então, e o princípio de equipe era grande. As barrigas de hoje, proeminentes, vêm dessa época. O sujeito comia, não sabia quando ia comer de novo, então ele se empaturrava para guardar a energia. Então, esse era o lado nosso. Nós éramos os caçadores-coletores. Há cerca de 10, 13 mil anos,
surgiram a sociedade agrária. Então, você veja que levou 60 mil anos para nós evoluirmos até essa sociedade agrária, a se organizar em sociedade. De lá para cá foi um salto. Em cerca de 10 mil anos, na realidade, nós avançamos, ocupamos cidades, avançamos tecnologicamente, fizemos as revoluções industriais. E um dos grandes marcos disso é a Revolução Científica, no século XVI. E um dos marcos é quando Colombo, por exemplo, chega no continente americano e que mostra para o mundo um novo continente. E todas as escrituras do mundo, todos os livros sagrados, tudo que tinha escrito, nenhum deles previa esse novo mundo. Então, essa chegada mostrou o quanto nós éramos ignorantes, inclusive do próprio planeta. E daí em diante, o planeta começa a todo um sistema de revoluções, em que, nesse momento, nós estamos no que se chama, discutindo a indústria 4.0, mas a nossa sociedade já saiu da sociedade da informação, já é uma sociedade, vamos dizer, considerada uma sociedade 5.0, que é uma sociedade altamente inteligente e altamente cooperativa. Então, esse é o ponto que nós estamos. E o convite para o século XX, para que nós possamos fazer uma visão para as senhoras e senhores que são do século XXI, de qual foi o legado do século XX para esse século. Esse nosso século XXI, ele está começando tarde, ele começa agora, esse ano, com a pandemia. Ele não começou no ano 1, ele começa agora, com a pandemia, ele começa atrasado. O século XX também começou atrasado. O século XX começa quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele começa em 1917, 1918. Então, ele também começou atrasado. E terminou mais cedo. Nós não sabemos como esse vai terminar, mas o século XX terminou em 1989 com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim marcou a vitória da liberdade sobre a opressão, de um certo modo, como os mundos acabavam ficando livres, e certamente, a partir disso, se estimou que acabou o século XX. Mas alguns legados do século XX, veja, durante a Primeira Guerra Mundial, havia um esforço de guerra para produzir explosivos, para o esforço de guerra nazista na Primeira Guerra Mundial. Isso, o Haber conseguiu produzir amônia a partir do nitrogênio do ar. Foi um grande feito nesse esforço de guerra. Então, o Haber foi, assim, um gênio como cientista. E, como cidadão, eu diria que, no mínimo, foi um canalha, porque ele fez isso como esforço de guerra e foi o primeiro a usar cloro em grande extensão como arma química. Ele produziu balões de cloro, colocou esses balões de cloro estrategicamente na Bélgica, na região de Ypres, numa posição em que, quando o vento soprasse, levaria a nuvem de cloro sobre as tropas francesas. E foi o que aconteceu. Abriu as torneiras de cloro e mesmo os generais, quando viram o estrago que fez nas tropas francesas, morreu praticamente todo mundo, que gera ácido clorídrico, na realidade, que fez, as vistas, tudo, foi um horror. Mas essa síntese da amônia, feita por Bosch, foi o que permitiu a expansão agrícola desse século XX. O século XX houve uma grande expansão da agricultura, um grande fornecimento de alimentos. E isso foi praticamente fundamental para uma população, no início do século, de menos de 2 bilhões de habitantes, era 1,6, fosse 6 bilhões de habitantes na virada desse século. Então, a população do planeta multiplicou por um número maior do que 3. E um dos motivos foi fertilizantes e ampliar a área agrícola. A Segunda Guerra Mundial também deixou um legado. Em 16 de julho de 1945, foi feito o primeiro teste com um artefato atômico. E foi o Projeto Manhattan. Foi um grande projeto colaborativo nos Estados Unidos, que foi considerado de alto sucesso. O resultado dele não foi de alto sucesso. O resultado dele é que 2 bombas atômicas são jogadas em agosto
no mês seguinte, antes de um mês depois, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, com o objetivo de terminar a Segunda Guerra Mundial, matou milhares de pessoas e essa semana nós comemoramos os 75 anos, os sobreviventes, que pouquíssimos ainda teriam nessa época no Japão, mostrando, quer dizer, não comemorando no sentido de colaborar, mas registrar os 75 anos das bombas. Mas qual é o legado disso? O legado é a energia nuclear. Hoje, no século XXI, se tem acesso à energia barata, que é a energia nuclear, segura, muito mais segura que qualquer outro tipo de energia, em que não produz carbono. E, além disso, o grande legado é a medicina nuclear. Hoje, milhares de vidas são salvas e são preservadas no mundo inteiro em função da medicina nuclear, usando artefatos nucleares na saúde humana. Então, esse foi um grande legado desse século. O segundo, o presidente Kennedy, que certamente os jovens de hoje só ouviram falar, ele lançou na época o que falava-se de o Moon Statement. Ele fez uma afirmação sobre a Lua. A União Soviética tinha colocado no ar o Sputnik e ele disse que em 10 anos o homem chegaria na Lua, os americanos chegariam na Lua. E isso foi uma revolução científica sem limites. Tudo. Todos os sistemas foram modificados. Se vocês olharem, os jovens que estudavam nessa época, 1968, 69, estudava física por um livro chamado PSSC, que foi feito nos Estados Unidos. Estudava química pelo CBA, que era o Chemical Bonding Approach, feito também por grandes cientistas americanos. Estudava biologia com o BSSC. Então, isso reformatou praticamente o mundo. E em 9 anos, os astronautas americanos pousaram na Lua. Até hoje tem não acredita. Mas a realidade é que, em 20 de setembro de 69, foi a primeira vez que o homem esteve num local em que ele não estava sujeito à gravidade terrestre. E todo o desenvolvimento da parte dessa viagem do homem para a Lua, certamente resultou nas comunicações. Hoje nós não teríamos essas telecomunicações. Na época desse sistema, a comunicação mais rápida era por telégrafo, que era feito por fio. Tinha sempre que se usar uma conexão física. E hoje vocês sabem bem a revolução, e o que eu estou só dizendo é de onde veio essa revolução. Então, e nessa mudança, em que a população multiplicou por mais de 3, a perspectiva de vida, que era 40 anos, a estimativa de vida no início do século, passou a ser quase 80 anos no final do século. Ela praticamente dobrou como perspectiva de vida. E ela dobrou, primeiro, porque diminuiu a mortalidade infantil, vacinas que foram produzidas, mesmo tendo pessoas que não acreditam em vacinas, mas as vacinas fizeram muito isso. Fármacos, medicamentos, cosméticos, tratamento de beleza, tratamento dos dentes, a medicina com imagem, tudo isso permitiu que a expectativa de vida dobrasse. E que nesse século, o que nós estamos discutindo já durante todo esse período do século, e hoje intensamente, não é mais o aumento da perspectiva de vida, mas sim a extensão da vida. Agora, toda a discussão é que o humano mais idoso que se conhece tinha 115 anos. Então, a questão é como passar dessa faixa. Se conseguir colocar 1 ano ou 2 a partir disso, é sinal que se descobriu o mecanismo, e é esse o trabalho, e nós passaremos a ser, quer dizer, nós, os que atingirem isso, eu pretendo estar em boas condições de uso nessa época, passará a ser amortais. E certamente isso vai mudar toda a configuração da sociedade. Porque você vai passar a ter pessoas que só morrerão se receberem um tiro, se tiverem um acidente ou outra coisa, e outras que morrerão por situações normais. Então, essas serão algumas das perspectivas desse novo século que nós estamos tendo. E qual é o legado também do século XX? Nessa perspectiva de vida, se vocês observarem do lado esquerdo, em Santa Catarina é praticamente 80 anos, no Maranhão é 71 anos. Há uma diferença de 9 anos entre Santa Catarina e o Maranhão.
Mas alguns dizem, pô, Santa Catarina está lá no sul, é uma cidade, o Maranhão está no nordeste. Mas se nós olharmos o lado direito, em São Paulo, no bairro dos Jardins, é 81,6 a perspectiva média de vida. Em Vila Tiradentes, perto dos Jardins, que é um bairro pobre, é 59,8 anos. Então, na realidade, nós conseguimos grandes avanços, né, nesse século, mas não tanto em relação à redução das desigualdades. A redução das desigualdades continua sendo um grande desafio. E o que também vocês observarem essas figuras aí, que eu não vou discutir cada uma delas, só dizer que a linha vertical que aparece nela é 1950. Então, vocês vejam a tendência da população, como ela vem, mais ou menos linear, um pouquinho exponencial. A partir de 1950, ela sobe no exponencial, da mesma maneira a população urbana, da mesma maneira o uso de energia, o uso da água. Então, se o uso dos recursos naturais foram tão utilizados de uma forma tão intensa que passou a ser cunhado essa era nossa como uma nova era, que é chamada a era do antropoceno, ou seja, que o ser humano já causou tanta interferência no planeta que isso está afetando o planeta. E essa é uma das questões, é o aquecimento global, a acidez dos oceanos, a acidificação dos oceanos, o aumento do nível das marés, são várias questões que são globais, não importa onde o indivíduo estiver, ele vai estar sujeito a esse tipo. As florestas, a destruição das florestas, muitos desses vírus que chegaram nesse século, o Covid-19 não é o primeiro, nós tivemos, em 2015, tivemos um surto de dengue e zika, foi extremamente grave também, e tudo isso vem da destruição das florestas, em que você traz para o ambiente urbano elementos que o ambiente urbano não é o seu ambiente, e que os urbanos não estão preparados para ele, e o resultado é essa pandemia que todos estamos vivendo nesse momento. Né? Então, deixe-me ver. Quais são as grandes perspectivas nesse momento? Você vê, quando nós falamos em inteligência artificial, isso é um relatório da McKinsey, faz um ano agora que a McKinsey distribuiu esse relatório, falando da computação quântica. Ou seja, é uma computação em altíssima velocidade. Quer dizer, muito diferente do todo o sistema de computação que nós usamos hoje. Né? Então, e os primeiros computadores, a McKinsey estimou que estariam disponíveis agora, em 2020, mais ou menos no meio da parte de 2020. E já tem realmente alguns computadores quânticos em funcionamento, não na escala que se espera, que é a parte de criptografia, que envolveria milhares um número de qubits extremamente grande. Mas o que eles mostram é que os primeiros computadores eles podem transformar a área de química, porque os fenômenos químicos são quânticos. E como eles são quânticos, mesmo computadores primitivos, quânticos, poderão modelar aquela reação que Haber fez há mais de 100 anos, e que até hoje é estudada, porque ela tem uma desvantagem energética grande, poderia modelar. Um computador quântico desse poderia fazer testes com uma vacina sem precisar testar em humanos, ou um medicamento. Você conseguiria simular o local, a ancoragem, que proteína, onde ela vai fixar, qual é o resultado dela, sem precisar estar fazendo todo esse tipo de testagem. E esse é um lado que vai transformar as nossas vidas, a parte da computação quântica, com a velocidade que ela vai atuar. E certamente que boa parte da população vai estranhar esse novo mundo quântico, talvez não os químicos, porque eles estão acostumados com os fenômenos quânticos. Né? Bom, dando a sequência, ele está mais lento do que eu ver a imagem aparecer para nós. Essa imagem é para mostrar as três figuras de cima para vocês, como o nosso sistema vivo, seja humano ou não, ele é lentamente adaptativo. Se olhar o primeiro quadro à esquerda em cima, as células procarióticas, elas surgem há 3,5 bilhões de anos atrás. Evoluem para eucarióticas, leva 1 bilhão de anos essa evolução.
evoluem para o sistema multicelular que nós temos hoje, mais 1 bilhão de anos. Então, a escala da natureza é bilhão de anos. Olha a escala da tecnologia. 1956, a IBM fez um chip com 5 megabytes, que custava 120 mil dólares. Em 2005, já nesse século, 128 megabytes custa 99 dólares. E 2014, 128 gigabytes, já uma escala muito maior, pelos mesmos 99 dólares. Então, a velocidade com que a inteligência em silício, que pode ser que não venha a ser mais de silício daqui a uns tempos, mas hoje a inteligência artificial ainda é em silício, ela avança numa velocidade muito maior do que os sistemas humanos avançaram, especialmente levando essa escala de bilhões de anos. Né? E hoje, duas questões que estão, nesse momento, muito bem colocadas. Em 2000, essa figura de cima, só 6% da população mundial tinha acesso à internet. Hoje, 2020, 66% da população mundial tem acesso à internet. E os que trabalham com isso, ganham dinheiro com isso, desenvolvem coisas com isso, o sonho deles é ter 100% conectado. Ou seja, é avançar para a singularidade, como um grande acoplamento homem, ou seja, carbono com silício. E há quem diga que a primeira expectativa era lá por 2050 e novas contas feitas recentemente diz que lá pela metade da próxima década poderá ser possível as pessoas se comunicarem sem usar nenhuma interface, nenhum satélite, não usar nada, simplesmente se comunicar. Então, eu vou falar isso para uns amigos comentando em caixa-pregos, com os pescadores, olha, está andando aí um rapaz, ele disse, rapaz, eu não quero ver esse mundo, não. Já pensou minha mulher sabendo o que eu estou pensando? Então, mas não é bem esse o mecanismo que haverá, mas a singularidade é uma questão primordial nesse nosso momento em relação à ciência e, especialmente, se vocês observarem, que em 2018 nós já tivemos um documento elaborado pelo Peter Diamandis, da Singularity University. Eu vou mostrar só 2 quadros desse documento, mas vocês encontrarão eles na internet, poderão ver e ler, é fácil, é muito bem ilustrado. Mas ele, em 2018, o ano atrasado, ele colocava que o futuro previsto para os próximos 20 anos, que a singularidade está próxima, nós estamos numa contagem regressiva. E colocava algumas situações, que eu vou destacar 2 quadros, de como a inteligência artificial irá mudar as nossas vidas. Qual é o sistema? 2028, por exemplo, 10 anos depois do 2018. Construir novos sistemas de energia eólica e energia solar, carvão e petróleo praticamente estarão muito mais desvalorizados. A demanda mundial de petróleo é provável que vai diminuir bastante disso. Os veículos autônomos, veículos elétricos, hoje já são uma realidade, ainda não é 2028, mas hoje os testes já estão muito bem avançados. E os robôs terão relações com pessoas. Então, isso é incrível, porque no finzinho do ano passado, o Estado de São Paulo publicou um artigo que saiu no New York Times, mostrando que já existem nos Estados Unidos robôs que se oferecem para ter um relacionamento íntimo com pessoas. Que as pessoas podem ir lá, alugar, paga 90 dólares e ele consegue ter um relacionamento íntimo com o robô, ou pode comprar um robô por cerca de 120 por cerca de 20 mil dólares ou 25 mil dólares e ter o seu robô pessoal em casa para relacionamento pessoal. E depois de algumas entrevistas, tem pessoas que disseram, olha, eu prefiro o robô, porque eu posso ligar e desligar na hora que eu quiser. Então, são sistemas que parecem piada, mas que estão avançando em relação à parte robótica. E outras situações é que, em 2036, a ideia é que os tratamentos de longevidade serão rotineiros, disponíveis e cobertos pelos seguros de vida, estendendo a média humana de vida em 30 a 40 anos.
Vocês imaginem que, mesmo que esteja disponível, não serão para todos. Mas imagine isso, expandir a vida humana em 30, 40 anos. Hoje, a família convencional tem filhos, netos, alguns têm bisnetos, raramente terão trinetos. Com essa expansão, as famílias terão uma dimensão muito maior. Então, isso mudará toda a conformação dos sistemas. Essas cidades inteligentes me lembram um filme, Elysium, que as pessoas que terão essa extensão da vida não vão querer estar andando no meio da rua com alguém que pode simplesmente atropelá-lo com um carro ou bater alguma coisa nele. Então, certamente que vai mudar a conformação das famílias e vai mudar o modo de vida. E o que diz para 2038, ou seja, 20 anos a partir de 2 anos atrás, é que a vida agora é irreconhecível. A realidade virtual e a inteligência artificial vão alterar todas as partes do mundo e todos os aspectos da vida humana. Se vocês observarem, a inteligência artificial é um dado de realidade e a realidade virtual também. Hoje à tarde eu tive uma reunião com um conjunto de colegas que estamos elaborando um projeto novo, que deve estar pronto na próxima semana, e uma das questões que nós discutimos hoje bastante foi com pessoas que trabalham com realidade virtual e trabalham com realidade aumentada, inteligência artificial, para ver como nós desenvolvemos novas formas de divulgação da parte de ciência já utilizando isso. E não estamos em 2038. Né? Então, pessoal, já caminhando para o final com vocês, eu creio que agora, especialmente os estudantes, eu creio que nós precisamos ter um grande redesenho e um redesenho conceitual. Quer dizer, especialmente os professores precisam pensar bastante. Hoje, o contexto é muito pouco importante. Eu participei de uma geração que dizia, olha, eu vou ensinar química no contexto, física no contexto, e eu sempre combati isso. Eu dizia, não, o contexto muda. O que não muda é o conceito. E sempre me pautei nos conceitos. E tantos alunos meus, você tem que se manter nos conceitos. Porque o sistema é simples, em especial a química, e todo ele é simples, e química está em tudo. A química, por exemplo, ela tem 3 chamados reatores. As reações químicas, elas ocorrem em ambiente de sistemas vivos, no ambiente ou nos materiais. A velocidade com que ela ocorre em cada um desses reatores é diferente. A velocidade dos materiais é muito menor do que na vida, no ambiente. Mas esses são os 3 reatores. As reações são simples, são 3 tipos de reação química. Reação de transferência de prótons, que são as reações ácido-base. É a mesma reação se o sujeito bota uma pastilha de magnésia na boca para combater a acidez estomacal. É a mesma reação que está aumentando a acidez dos oceanos. E é o mesmo sistema que faz e regula o sistema respiratório nosso quando o sangue, a hemoglobina, segura o oxigênio e solta o CO2, e quando ela libera o oxigênio dos óculos e pega CO2, são reações ácido-base, são reações de transferência de prótons. Reações de transferência de elétrons. Então, as reações redox é a mesma reação que acontece. Se você bota ferro do lado de fora ou na água salgada, ele vai enferrujar. Ocorreu uma reação de transferência de elétrons. É muito simples. Se a mãe passa tintura de iodo ou água oxigenada na ferida do filho, é uma reação de transferência de elétrons, redox. Da mesma maneira que o que ocorre nas veias, do entupimento delas, são reações redox que geram as placas. E as transferências de massa, que é a solubilidade, quando uma substância desaparece ou não na outra. Quando ela é muito solúvel e não atingiu o produto de solubilidade dela, ela desaparece completamente. Você bota um pouco de açúcar ou sal na água, vai mexendo e ela vai desaparecendo, que é uma transferência de massa. Chega numa hora que satura, ela deixa de transferir, começa a precipitar no fundo. Então, isso vale para qualquer outro sistema. Você sabe o conceito, você consegue avaliar qualquer sistema. É como o conceito da interconversão em energia e matéria, que é único. Causa e efeito, aprende na aula de física que se você dá um murro na parede, é o equivalente à parede dar um murro em você. Então, é o outro. E o outro, estrutura e propriedades. Todos aprendem também que uma molécula química, se ela tiver um grupamento para cima ou para baixo da molécula, isso pode ser a condição que ela será um veneno ou será um medicamento. Então, a estrutura está sempre relacionada às propriedades.
Então, entender a ciência e se posicionar na ciência. E essa parte de química vale para a biologia, vale com a parte de física, de fenômenos biológicos. E, então, todo esse sistema está entrelaçado nesses conceitos, que não são muitos conceitos, mas que, se você entende esses conceitos, você entende qualquer contexto. Agora, se foca no contexto, mudou o contexto, a pessoa se perde. Então, pensem sempre nisso, o contexto, e se inspirem no Ouroboros, aí, que é o símbolo da química, a cobra que se auto-engole, né? Nessa linha, quais são algumas perspectivas de ciência hoje, como eu digo, imaginando o futuro? Porque o futuro a gente não prevê, a gente imagina, não tem como prever o futuro. Você tem como imaginar. Então, a vida e a morte. A morte era considerada o fim da vida. Hoje nós estamos tentando burlar a morte. Então, hoje a ciência está todo focado em esticar esse fim da vida, inclusive em passar por cima da morte. E já conseguimos bastante no século passado, quando a expectativa de vida era 40 anos e passou para 80. E hoje a questão é que a morte não ocorra esse fim da vida, que a vida possa se prolongar enquanto for possível. Para isso, nós precisamos de fármacos. E hoje nós temos substância, temos fármacos. A expectativa é que nós passamos a ter sistemas interativos. Sistemas que não busquem uma situação só, mas que trabalhem de uma forma concertada e que seja menos nocivo ao corpo humano. As pessoas sabem hoje, qualquer tratamento de câncer, por exemplo, dá uma sobrevida muito grande às pessoas, dá cura, inclusive. Mas o primeiro sintoma que você vê, a pessoa perde os pelos completamente. A cor muda, então o tratamento é, inclusive, muito agressivo. E a situação é que se tenha sistemas interativos que não sejam tão agressivos. E uma ideia também nisso é o mundo físico e o mundo virtual. E isso é através da interação computador-cérebro, ou seja, um pouco no caminho da singularidade. Isso já acontece um bocado, não como está se dizendo no futuro. Você anda na rua, você vê o sujeito com o celular no ouvido, atravessando a rua, e ele é atropelado, tropeça do outro, porque ele não está prestando atenção. Você vê o indivíduo dirigindo e, ao mesmo tempo, mandando mensagens no celular. Quer dizer, o computador, hoje, já faz parte do dia a dia, inclusive em momentos que não deveria fazer. Então, é um acoplamento que já ocorre e ocorre de forma errada. Uma das situações que nós discutimos hoje bastante, a captura de energia solar, o que o mundo recebe hoje de energia solar em minutos, dá para abastecer durante anos o planeta inteiro. O problema, e isso tem sido bastante estudado, o problema é a transmissão de energia, o chamado efeito corona. Do lugar que você captura, a depender de onde você entrega, você perde pelo menos 30% da energia. E a ideia é que, se você resolve a transmissão de energia, você pode botar coletores eólicos no alto da Cordilheira dos Andes, onde praticamente não mora ninguém, e transferir essa energia para qualquer lugar do mundo, sem perder ela na transmissão. Você conseguirá capturar energia do oceano e trazer para o continente sem perda. O problema hoje é a perda de energia. Poderá capturar energia solar captada num deserto, onde é só areia e sol, e trazer para os locais. Então, a transmissão de energia é, hoje, a principal questão. E a outra, que é a mãe de todas elas, é que nós temos que buscar prosperidade, mas buscar prosperidade com sustentabilidade. Prosperidade sem sustentabilidade não é prosperidade, é uma conta que nós vamos pagar adiante e não se sabe bem como nós vamos pagar essa conta adiante. E aos que são professores, de um lado, e aos que são estudantes, para o outro, para os professores, o que deveríamos estar ensinando, para os estudantes, o que deveriam estar absorvendo. Isso é uma transição da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0. E a transferência de informação e de contexto é extremamente relevante. Então, hoje, além das disciplinas básicas, e não só elas, é preciso estimular o pensamento crítico. É preciso estimular a comunicação. A comunicação é extremamente importante. E a comunicação em todos os sentidos.
a cooperação. Acabou o time do eu sozinho. O sistema é cooperativo e cada vez mais cooperativo. É preciso estimular a criatividade. O novo só vem a partir da criatividade. A criatividade é fantástica. Sempre que falo em criatividade, pois eu me lembro de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, em que o coronel Aureliano Buendia, ele descobria tudo em Macondo, e depois ele descobria que já tinha sido descoberto, porque ele estava isolado. Ele não tinha informação do sistema. Agora, nessa pandemia, eu me lembro muito, e é menos 100 anos, o Amor nos Tempos do Cólera, também do Gabriel de Garcia Marques. Lá atrás, ele transfere muito bem o que nós estamos vivendo nesse momento. Ética e humanismo, fundamentais. É um momento em que as lições que nós temos todos os dias, inclusive, diga-se de passagem, a partir da parte política é um dos mais graves, mas não só a parte política. Ética é um negócio que não existe. Continua o gosto de levar vantagem em tudo, não importa quem vai perder. E quando alguém atua de forma aética, outras pessoas, não só uma ou duas, saem perdendo. Então, ética é uma questão que precisa estar bem no dia a dia, e o humanismo. Quanto mais nós falamos em associações com máquinas, é preciso colocar em prática o que nós temos de mais precioso, que é o humanismo, que é a cooperação, que é estar com as pessoas. Então, para isso, do outro lado, nós vamos estar sempre aprendendo coisas novas. Casados estudantes, preparem-se, vocês vão estudar a vida inteira. A minha geração também estudou a vida inteira. As gerações anteriores estudaram a vida inteira. O aprendizado não para. Então, você que tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Do outro lado, é preciso preservar o equilíbrio frente ao novo. Poucas pessoas conseguem preservar-se equilibrada quando depara com o novo. E se ele se desequilibra frente ao novo, até ele entender o novo, ele leva muito mais tempo do que quem preserva esse equilíbrio frente ao novo. E o estilo de vida sustentável, é claro, o planeta requer isso. Os humanos e a população, os animais como um todo, o planeta inteiro, todo o conjunto, depende de um estilo de vida sustentável. E uma outra questão específica que está cada vez mais complexa, que é o respeito à diversidade. O planeta é diverso. Nós temos apenas uma raça no planeta, que é a raça humana. Não existe outra, é uma raça única. São os sapiens. Nós somos sapiens sapiens. Não importa, nós começamos na África. Ao começar na África, o continente é extremamente ensolarado, então você precisava de mais melanina, os que estavam na África, daí a pele mais escura. Quando o sol muito mais forte, o cabelo não podia ser liso, tinha que ser encaracolado para suportar o calor que vinha de cima. O cabelo formaria um colchão de ar. E o nariz, ele precisa ser mais aberto da realidade para receber o ar quente que ele recebia. Então, esse é um ponto. Quando ele começa a migrar para latitudes mais ao norte, ele começa a não ter necessidade mais, a pele começa a se adaptar e começa a ficar clara, o cabelo começa a ficar liso, porque não tem um sol inclemente, o nariz começa a ficar afilado e aumenta porque o local é mais frio e precisa aquecer o ar que passa através do nariz. Quando ele caminha para os polos, é muita claridade com a neve, a claridade é intensa, ele começa a apertar os olhos para se proteger da claridade. Mas tudo isso é uma raça única, nós somos humanos, é o respeito à diversidade. Então, o que existe são manifestações distintas dos humanos pela adaptação a locais distintos no planeta. Então, essa é uma questão que precisa estar muito clara. E mais, vocês precisam, todos nós, a capacidade de se reinventar. E vocês vão ver que durante a vida de vocês, vocês vão precisar se reinventar várias vezes. Então, concluindo, é preciso, pois, educar para inovar. Mas é preciso inovar para educar. Esse binômio precisa ser muito bem visto, porque sem inovar para educar, é difícil educar para inovar. Então, esse é o grande desafio nosso, de todos eles, que é a educação, a realidade. Estou tentando passar aqui. Pronto. E, finalmente,
Agradecer a vocês bastante pela atenção, por estarem me escutando. Eu disse de início que não levaria mais de 1 hora, mas levei um pouco mais de 1 hora. E agradeço muito a vocês. E, como eu sei que tem jovens aí nos assistindo e bastante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa figura de Einstein e Chaplin, né? Em que Einstein diz a Chaplin: o que eu mais admiro na sua arte é que você não diz uma palavra e o mundo inteiro te entende. E Chaplin responde a Einstein: mas a sua glória é ainda maior, pois o mundo inteiro te admira, sem entender o que você diz. Então, muito grato pela atenção, estou pronto para ouvir comentários e, ao mesmo tempo, responder, se for o caso, alguma pergunta que eu saiba responder. Obrigado. Que bom ouvir isso, que alegria. Essa sua fala tão potente, tão rica, nos enche de alegria e de coragem, né, para continuar lutando por uma universidade mais inclusiva, né, e qualidade, e também torna ainda mais evidente quantos investimentos são necessários para que tudo isso se concretize. A gente sabe, né, o quanto o investimento em ciência e educação é tão importante, né, para a conservação ambiental e para a melhoria das condições socioambientais e econômicas de toda a população, especialmente aquela mais carente, né? Nós tivemos um chat bem movimentado, as pessoas participaram um bocado, muitos elogios, e nós selecionamos alguns questionamentos aqui para tornar essa conversa mais fluida e também garantir a participação de todos eles. Primeiro é um questionamento de Mário Marques, né, junto com outro questionamento meu, que a gente acabou convergindo nisso. Ele pergunta o seguinte: os cortes orçamentários, né, eles impactam de forma diferente as instituições públicas, especialmente as universidades, né? Sendo que aquelas mais jovens, como a FSB, que ainda carecem, né, de investimento para a construção de infraestrutura, como campus e laboratório, elas tendem a sofrer um pouco mais nesse processo, né? Como o senhor acredita que nós poderemos resistir e sobreviver e, ao mesmo tempo, continuar desenvolvendo pesquisas de qualidade, né, diante dessa crise que, na verdade, se trata de um projeto, né, de escateamento da educação superior pública? E eu já emendo com outro questionamento do professor Silvio, nosso colega aqui da FSB, que ele questiona o seguinte: como manter a ciência viva com cada vez menos investimento e aportes das agências de fomento, principalmente para os pesquisadores em início de carreira, como eu, por exemplo, e a sua ex-orientada, a professora Leila, agora docente da FSB. Passo. Bom, a atuação do governo federal em relação às universidades no momento é a pior possível. Quer dizer, é um sistema de confronto completamente desnecessário e o que mostra a ignorância em relação à universidade. E quando eu digo ignorância, é no sentido de ignorar. Mesmo tendo algumas pessoas que são professores universitários, eles ignoram a complexidade da universidade. E agora mesmo eles estão prevendo novos cortes para o próximo ano. Quer dizer, isso é uma situação extremamente grave e que eu espero que se consiga reverter no Congresso Nacional essa parte desses cortes, porque não faz nenhum sentido. Agora, por outro lado, tem o olhar interno. Esse ano diga vocês, eu completei esse ano 50 anos como professor. E não é essa idade toda, é que quando eu entrei na universidade, com o meu primeiro ano de estudante, naquela época um estudante de química podia dar aula de matemática no ginásio e química e física no colegial. Então, eu entrei como estudante, comecei a dar aula no Colégio São Salvador, no ginásio, que era uma das formas de... Não tinha bolsa de iniciação científica nessa época. E foi uma escola para mim. E tanto que, naquele momento, eu já tinha decidido que eu seria professor. Durante o colegial, eu acabei dando aula de química nos colégios, também de física nos colégios. E, quando terminei a graduação, eu já era praticamente um professor formado. Fui contratado pela universidade automaticamente, porque consegui entrar numa sala com 50 alunos e dar aula. Então, foi uma situação completamente inusitada. Recebia pagamento de
de março a dezembro, e janeiro e fevereiro não tinha pagamento, porque eu não tinha aula para dar. Então, essa é uma visão. Então, eu passei por todo esse momento e essa visão de universidade, e sempre fui professor, nunca fiz outra coisa em minha vida, não ser professor. E hoje o que eu sempre discuto com os colegas é que a universidade precisa se reinventar. A universidade brasileira ela precisa se reinventar. O tema não é mudar, é se reinventar. O que é reinventar? Algo que eu sempre combati durante um tempo. Uma universidade, ela começa, seja ela jovem, seja a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal da Bahia, ou a UFSB, quando discute a contratação de professor, discute porque precisa de alguém para dar aula. Não há uma discussão de contratação de professor em pouquíssimos lugares, porque você precisa de alguém para reforçar o quadro de pesquisas da universidade, para criar uma linha de pesquisa nova. Então, o dar aula na universidade é uma missão. Professor, eu sempre disse, tem que dar aula. E, durante meu tempo de professor, eu fui chefe de departamento, vocês imaginarem. E sempre que chegava um professor que saía para o doutorado, mestrado, ele retornava, o primeiro pleito é: eu quero diminuir minha carga didática. Não, porque eu tenho mais tempo para minha pesquisa. Mas o professor tem que dar aula. E aí era sempre a discussão, quer dizer, falta um pouco desse compromisso em compatibilizar a aula com compatibilizar várias outras atividades. Né? Por exemplo, hoje você vê, não digo a Federal do Sul da Bahia, que é uma universidade jovem, mas você vê nas universidades mais organizadas, jovens assumindo a chefia do departamento, coordenação de colegiado, várias coisas, e quando me dizem os alunos, você é louco. É louco. Quando queriam que eu fosse chefe de departamento, a primeira vez, eu saí para o doutorado. Aí as pessoas, mas você está eleito, não precisa, vou-me embora para o doutorado. Eu não vou ser chefe de departamento, né, numa altura dessa, de jeito nenhum que minha carreira vai acabar. E quando fui chefe de departamento, num período, eu fui, mas já era um professor estabelecido. Inclusive, nem concluí a chefia do departamento, porque fui ser pró-reitor de pós-graduação e pesquisa. Então, da universidade. Então, é o que eu digo hoje, você precisa construir uma carreira, precisa andar. Então, essa é uma situação muito confusa. Aí vai dizer, mas lá atrás era mais fácil conseguir dinheiro. Não, era tão difícil como é hoje. Hoje a situação é realmente mais conturbada, mas era muito difícil. E eu creio que o jovem hoje, para ele conseguir um financiamento que ele possa chamar de seu, é muito difícil. E quando consegue, não é significativo. Ele entra no edital universal, ela que pede 40 mil reais, quando recebe 20, e com 20 mil reais não faz nada. É mais para ter um dinheiro para chamar de seu. Mas você não consegue fazer praticamente nada. Então, algumas estruturas do país mudaram. Quando começou o programa dos núcleos de excelência, apoiando grupos de pesquisa mais bem estruturados e que podiam juntar pessoas de várias instituições, isso foi muito bom. Isso, inclusive, resultou em vários cursos de pós-graduação, pessoas com colaboração, ex-alunos trabalhando. Depois do Pronex veio os institutos nacionais, os INCTs, que são mega projetos e que acolhem várias pessoas. Nós conseguimos manter pesquisa em vários locais. Então, mas mesmo esses programas grandes, eles estão sofrendo agora. Mesmo esses programas que permitiram equipar, que permitiram sistemas andarem, está sofrendo muito. Então, ser jovem hoje numa instituição de pesquisa é uma tarefa extremamente difícil. E pior ainda numa instituição que é uma instituição também jovem, que não tem grupos consolidados com muito tempo, que estão na linha de frente, que capturam recursos, que conseguem apoiar um grupo maior de professores. Mas, como eu sou um otimista eterno, eu sou sempre otimista, eu creio que nós podemos ainda ter uma virada esse ano. Eu disse, hoje está aí, não sei o resultado, na semana passada eu acompanhei pela TV Senado o que havia. Se o Senado conseguir aprovar o não contingenciamento do FNDCT,
nós teremos uma injeção de recursos considerável esse ano. Teremos mesmo, e isso, eu tenho conversado, sexta-feira passada eu fiz uma reunião com 40 coordenadores de institutos nacionais, numa forma preparativa disso, temos conversado com o CNPq, inclusive, que as agências, se isso não acontecer, está todo mundo ferrado, como se diz. Mas se acontecer, é preciso estar pronto para usar o recurso de uma forma proativa. Então, essa situação hoje de votação do FMST é fundamental para todos nós. E muito dos recursos que no início desse século surgiram com o CT Petro foi um investimento imenso, inclusive nas universidades e tudo. De uma hora para outra, de 2013 para cá, o dinheiro desapareceu. Começou a cair. Isso agora caiu mais ainda, mas ele começa a cair em 2013. Não começa a cair exatamente agora. Professor, de fato, eu como professor jovem também, né, na universidade, o nosso maior desafio, de fato, vai ser se reinventar mesmo, né, para conseguir buscar as oportunidades e também tentar buscar esse equilíbrio, né, entre a sala de aula, entre a pesquisa e também entre a extensão. Tem outro questionamento aqui, do professor Leonardo Moraes, também professor do CSC, da UFSB, que ele pergunta o seguinte, né, que no lançamento do relatório Luz da Agenda 2030, dias atrás, as conclusões foram que regredimos no caminho para os ODS. Como superar as dificuldades até 2030? E tem um outro questionamento na mesma linha também dele. Como garantir a indissociabilidade dos ODS, né? Como demonstram alguns pesquisadores, a busca não interdependente dos ODS pode agravar os novos problemas sociais e ambientais. Então, como é que o senhor se coloca dentro disso? Você me perdoe, eu gostaria que você repetisse, porque cortou várias vezes, eu não consegui ouvir, eu só ouvi que você falou algo como ODS, mas não deu para eu perceber. Alguma coisa, alguma instabilidade na rede começou a cortar. Vou ler novamente. Um questionamento do professor Leonardo. No lançamento do relatório Luz da Agenda 2030, dias atrás, as conclusões foram que nós regredimos no caminho para os ODS. Como superar as dificuldades até 2030? E o outro questionamento é como garantir a indissociabilidade dos ODS? Como demonstram alguns pesquisadores, a busca não interdependente do ODS pode agravar os nossos problemas sociais e ambientais. Conseguiu ouvir agora? Veja, se nós observarmos em relação realmente ao Brasil, concordo plenamente, nós estamos passando por um processo completamente insano de reversão praticamente de todo o arcabouço. Você vê a questão da Amazônia, no geral, não é só queimada, é grilagem, aporte. Isso aí é uma questão fantástica, e a Amazônia é um bem precioso, não só para o Brasil, é um bem precioso para a humanidade. É como, da mesma forma, os oceanos. Nós estamos discutindo que é um planeta e um oceano. Se o oceano ele aquece, é um problema para a humanidade. E hoje você vê que muitas construções que foram feitas na beira da praia, em vários locais, o mar está recuperando elas, porque está tendo, há um pouco de expansão térmica do mar, ele está subindo. Aí eu acho que subiu cerca de um pouco mais de 2 centímetros, quase 3, nos últimos 20 anos. Então, são situações que estão regredindo. A questão do lixo urbano é um problema grave. A contaminação dos recursos hídricos e da água. Agora o país aprovou o Marco Legal de Saneamento, se espera que esse Marco Legal de Saneamento consiga realmente melhorar. Mas eu concordo com vocês, nós estamos tendo regressões. Agora, avaliar os avanços ou o tamanho da regressão, agora está difícil, porque o Covid praticamente mudou toda a dinâmica do mundo inteiro. Então, isso mudou bastante. De um lado, você observa, a qualidade do ar em São Paulo ficou muito mais amigável. Tem várias publicações mostrando isso no Rio de Janeiro, tudo. Porque menos carros no meio da rua. Mas também o fato das pessoas estarem em casa, por estarem obrigadas a ficar em casa, é um outro problema grande para as pessoas. Isso afeta as crianças todo o tempo, criança reservada, presa em casa. Então,
o momento nosso, realmente, não é um momento, vamos dizer assim, bom para se falar com uma visão otimista no futuro. Mas se nós observarmos que há uma expectativa de o mundo, em alguns locais do mundo, diminuir o número de mortes, diminuir o número de contaminados. As pessoas voltaram para a rua, como a Espanha voltou a subir tudo de novo. Então, uma das questões, uma das preocupações grandes nossas no Brasil é isso. Você olha o noticiário, as pessoas foram para a rua, as pessoas foram para a praia e se acham indestrutíveis na realidade. E certamente que o número de mortes aumentou, inclusive na Bahia, que estava estabilizado. Então, é um momento, Leonardo, que é muito difícil avaliar o que acontecerá depois desse momento. Muitos dos recursos, em certos momentos, eles canalizam para determinadas situações. Recursos no Brasil canalizaram, no momento, para o derrame, o desastre do óleo, inclusive um novo edital aberto para o desastre do óleo, como canalizaram para a Zika. O Zika não, para a Zika no passado, em 2015, e canalizou agora para o Covid-19. Mas são situações que você precisa combater urgentemente, mas você não pode parar o apoio continuado. Esse é extremamente importante. Descontinuar uma pesquisa pode provocar o fim dela. Ou pode fazer com que o pesquisador interrompa. E uma das questões críticas também disso, e que tem sido pouco discutida no aspecto que eu vou colocar, hoje se está discutindo bastante as bolsas, a prorrogação das bolsas, como vai prorrogar, como vai colocar essas bolsas, como vai ficar. E eu tenho já há algum tempo colocado, a partir disso, que o número de bolsas é importante. Resolver a questão das bolsas agora é importante. Mas o valor da bolsa é irrisório. Você ter o que um estudante hoje, um doutorando, recebe, um valor de bolsa ou um mestrando, ele tem que ficar no lugar que ele mora, ele tem que ficar na casa dos pais. Você já começa a forçar a endogenia ali. Ele não consegue, ou ela se mantém em outro local. E economizar com bolsa é um erro econômico estratégico terrível para nações. Isso é dirigente que não consegue enxergar o ponto. Porque o que é que você está fazendo? É tirando dinheiro do FGTS e passando para a população. Isso é importante para colocar dinheiro para circular. Isso outros governos já fizeram. Você está dando o apoio. No momento em que você paga uma bolsa decente a um estudante, essa bolsa ela vai diretamente para a economia do país. O estudante não faz poupança com bolsa. Então, você está fazendo o dinheiro circular. Você está melhorando as condições do estudante, seja ele de mestrado, de doutorado, de pós-doc, e você está circulando a moeda no país, que é o que interessa a qualquer governo, é fazer circular a economia. Então, hoje nós estamos, não é para desanimá-los, mas é mais para incentivá-los à luta, mas nós estamos quase que numa tempestade perfeita. No sentido negativo. No sentido negativo. Eu vi no chat aqui algumas pessoas se queixando que o meu áudio está cortando. Deve ser a minha internet, já deve estar cansada também, que a gente está em atividade desde as 8 horas da manhã, então talvez o meu Wi-Fi esteja já cansado também. Mas eu selecionei dois últimos questionamentos aqui, professor, e a gente encerra. A gente está tendo uma alta audiência, né, em todas as nossas mesas e conferências, e eu imagino também que algumas pessoas estão precisando descansar um pouco para amanhã, que ainda tem mais 2 dias de evento. É um questionamento, um do professor Silvio e outro do professor Leonardo. O senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem agora. Tá. Então, que eles são similares, né? O professor Leonardo pergunta o seguinte: no estudo da Bell, aponta que 80% das ocupações profissionais de 2030 ainda não foram criadas. Diploma de curso de graduação é garantia de empregabilidade? E tem um outro questionamento do professor Silvio, que ele fala o seguinte: qual o perfil acadêmico que o mercado de trabalho está buscando? Um profissional especialista, um profissional intermultidisciplinar? São boas perguntas, né? Certamente que a dinâmica
se olhar no meu tempo de estudante, você sabia exatamente o que era que estava acontecendo. Por exemplo, um estudante de química, os colegas meus, eles tinham um destino. O Parque Industrial de Aratu estava construído e o polo petroquímico de Camaçari estava em construção. E todo mundo tinha um emprego garantido lá, alguns loucos que resolveram ser professor e recusaram entrar nesse sistema, e depois eu acho que a aposta foi muito bem feita. Né? Mas hoje, com a volatilidade do que fazer, eu acho que é muito difícil você planejar que especialidade você terá e competitividade no emprego. Eu continuo dizendo para os meus alunos, olha, conheça os conceitos básicos, conheça bem a sua profissão, do que seja. A especialização vem depois. E uma empresa, se ela tiver realmente muito interesse em alguém criativo, ela vai especializar esse indivíduo depois. Dificilmente um emprego de uma capacidade intelectual maior em um recém-formado, ele vai acontecer dessa maneira. Ele vai muito no potencial do recém-formado, em como ele consegue encarar, em como ele consegue propor uma solução para um problema qualquer. A leitura é fundamental. Olha, fora de sua área, leia bastante fora de sua área. Você não é para ser interdisciplinário. Nós somos disciplinares. Interdisciplinar é o projeto, interdisciplinar é o sistema que você está. E para você trabalhar num ambiente interdisciplinar, você precisa conhecer um pouco desse ambiente. Então, a leitura, de uma forma geral, é muito grande. E, certamente, se nós já tínhamos um nível de incerteza muito grande, com a pandemia agora é difícil você ver o tempo de incerteza. Como isso vai se reorganizar, em quanto tempo vai se organizar. Quando há 140 dias, eu estou morando nessa cadeira, 140 dias. Quando começou, eu acho que se alguém me dissesse, olha, você vai levar uma semana em casa, eu dizia, você é louco, de jeito nenhum, só se me amarrarem. E, no início, as primeiras semanas, eu conversava, inclusive, com alguns colegas que, como eu, viajavam muito, se deslocavam. Digo, rapaz, que beleza, nós estamos trabalhando, nós estamos conversando, não precisa. Fiz uma reunião no Rio, na academia, eu digo, rapaz, que beleza, olha, eu teria que sair de Salvador, acordar 3 horas da manhã, pegar um voo, chegar no centro, no Galeão, pegar um táxi para o centro, levar 3, 4 horas de reunião, voltar, ia chegar em Salvador de 10 para meia-noite. Isso é uma beleza. Recentemente, estava conversando com alguns colegas e disse, rapaz, aquelas 2 horas de voo, indo e 2 horas voltando, está fazendo uma falta danada. Era o tempo que a gente lia, corrigia a tese, fazia coisa. Então, é um momento que realmente nós não temos ideia de como isso vai se deslocar. Mas eu creio, talvez para os estudantes, dizer, aproveite, no máximo, esse seu tempo de universidade. Aproveite, faça curso do que você precisa para a profissão. Se tiver oportunidade, faça curso em outras áreas também, outras coisas. Esse é um momento altamente enriquecedor. Altamente enriquecedor. Pensar que vai aprender uma coisa que vai lhe dar um emprego na saída, tudo, dificilmente. Isso pode acontecer em situações muito específicas. Mas aproveitar esse momento de estudante, a ler coisas distintas, praticar esporte, se envolver, conversar com os colegas, interagir, fazer disciplinas que às vezes não tem nada a ver com o que vocês fazem. Isso é uma oportunidade ímpar. No futuro, eu conceito olhar para trás e dizer, por que eu não fiz isso? Rapaz? Por que eu não fiz disciplinas de outro campo? Por que eu não interagi melhor com as outras áreas? Eu acho que esse é o momento. Ter uma visão ampliada. E acho que o que vai empregar, mesmo se é que ainda vai ter emprego como nós vimos no passado, é a capacidade de aprender do indivíduo e de se reinventar. Não será muito a bagagem dele, porque a bagagem dele precisa ser uma bagagem tão sólida que permita ele aprender coisas novas a cada momento. E ao aprender coisas novas, você está sempre se reinventando. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu também queria agradecer a todo mundo que ficou até agora.
E estamos encerrando o terceiro dia do evento com chave de ouro, com sua presença, com sua brilhante fala. E eu passo a palavra para o senhor se despedir e depois eu passo a palavra para a Lívia, para ela fazer o encerramento. Mas muito obrigado. Nada, veja, foi um prazer imenso estar com vocês e ver a lista. Tenho aqui uma lista enorme de pessoas com paciência ainda para estar ouvindo. Eu acho que vocês estão de parabéns por ter organizado uma sessão desse tipo e manter essa mobilização na universidade. Esse tipo de ação é que faz uma universidade. Isso é que ajuda a construir, debater, divergir. Divergir não nada melhor do que divergir. Um bom debate, uma boa discussão, não é brigar, não é ofender, é trocar ideias. O que move a ciência é a dúvida. O que move a ciência é o debate. A certeza não move a ciência. Então, essa é uma das situações. Então, foi um prazer grande e fica aqui um compromisso meu que, quando se puder voltar a se movimentar, se convidado eu for, irei pessoalmente, que inclusive é uma região que eu gosto muito. Para, inclusive, estar de perto com os colegas, professores, com os estudantes, com todos. Então, obrigado. Foi uma honra para mim estar aqui. A honra nossa. Eu gostaria, em nome da comissão organizadora do primeiro seminário em rede, agradecer a apresentação feita pelo professor Fábio e ao professor Jailson Bittencourt por todo o aprendizado compartilhado com a gente, pela paciência, né, e pela disponibilidade em abrilhantar essa nossa conferência. A gente agradece também a presença de toda a nossa audiência e informamos que as próximas mesas vão acontecer amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Agora vocês podem conferir a intervenção artística Pobre-me Negra, do Fabrício Miyakawa. Até breve. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Obrigado.